Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Você que está assistindo essa aula pessoalmente, que alegria ter você para a gente juntos construir, né, esse conteúdo. Para você que está assistindo essa aula depois, uma alegria também ter você participando dessa aula maravilhosa. Nosso curso onde a gente vai falar um pouco mais sobre o Evangelho no Antigo Testamento. Gente, é um conjunto de 16 aulas, tá bom, pessoal? Nós iremos distribuir essas 16 aulas em 4 meses de conteúdo, ok? Eu sei, né, que nem sempre vocês vão poder estar aqui ao vivo comigo. Porém, a gente sabe que é muito importante ter essas aulas ao vivo para que a gente possa ir construindo esse nosso conteúdo, tá bom? Vocês têm a oportunidade de comentar. No final, vou deixar ali um momento só para tirar dúvidas, mas também durante a aula, como eu já disse, se vocês tiverem aí algo a acrescentar, algo a comentar, vocês podem levantar a mãozinha e participar com a gente desse chat, ok? Bom, pessoal, essa nossa disciplina de Evangelho no Antigo Testamento é algo que começou aqui com a nossa graduação, né? Inclusive eu tenho aqui um aluno que está ao vivo participando com a gente, que é da graduação, que é o Cristiano, e veio no nosso coração o desejo de expandir isso para um curso onde a gente pudesse ter a oportunidade de falar mais sobre esse assunto tão precioso de como o Evangelho está presente no Antigo Testamento, né? A gente sabe que muitas das vezes podemos ter aí o equívoco de pensar que o Evangelho se inicia nos Evangelhos, com a manifestação, com a encarnação de Cristo Jesus. Todavia, como eu já gravei um vídeo anteriormente, o Evangelho começa no Antigo Testamento. Não só se inicia no Antigo Testamento, pessoal, como ele perpassa toda a Escritura veterotestamentária. Conduz o Antigo Testamento, e é isso que a gente vai, então, estudar ao longo dessa disciplina. Eu mostrei no telão, enquanto a gente fez a divulgação aqui na Deus Vivo Central, essa imagem para o pessoal. Eu gostaria que vocês ativassem o microfone de vocês agora, até para a gente interagir, e me dissessem, queridos, o que vocês estão percebendo nessa imagem que eu estou apresentando a vocês. Dá para enxergar bem? César, William. Opa, dá para enxergar bem, sim. Enxergar bem? César, digamos que você fosse um escritor de jornal, meu querido, e você recebesse essa foto para você publicar uma matéria no dia seguinte. Qual manchete você daria? Rapaz, manchete eu daria. Olha. Pergunta aí, Thiago, logo para mim. Cristiano, William, Douglas. Fala, Cristiano. Um menino tentando salvar o pai de ir para uma direção errada, cair num abismo, algo do tipo. A mim tá mais um pai judiando o filho. Dá para imaginar dos dois jeitos. Ou o filho caiu do cavalo do pai e está sendo arrastado. Bom, o que a gente pode ver nessa imagem, né? É um homem, né? A gente não sabe se é um pai ou não, mas é um homem que está arrastando uma criança, aparentemente contra a sua própria vontade. Ele arrasta essa criança violentamente, bruscamente. Certo? A crina do cavalo tá até voando, ó. Hã? A crina do cavalo tá até voando, tão rápido ele tá. Mais alguém, gente? Tranquilo? Pode falar, gente. Essa é a hora de vocês interagirem. Vamos lá, fica à vontade. Douglas, Natan.
O sentido que dá é esse, né? Primeiro que o menino tá amarrado, aparentemente. Segundo que percebe que o cavalo tá em movimento, então tá sendo arrastado. Isso. Eu acho que é mais na questão aí do maltrato também. Pai ou o homem maltratando uma criança, né, também. Uma criança indefesa, né? Nas mãos desse homem aí. Bom, gente, é uma fotografia, e a fotografia mostra apenas aquilo que ela conseguiu capturar naquele momento, ok? Vai estar aqui esperando. Na fotografia, é impossível que a gente possa capturar o que estava acontecendo ali nos bastidores, qual era o contexto, não é? Isso tudo é uma fotografia que eu mostrei a vocês. E se, depois da foto, chegasse para você a história, depois que a foto chegou, chegasse para você, então, que é o redator do jornal, você que vai escrever a notícia ali, chegasse para você a história, e a história é que esse homem que está sentado no cavalo, de fato, é o pai da criança. E que esse homem é um homem muito próspero, muito rico, tem várias terras. Dentre essas terras, ele possui uma terra que fica à beira de um precipício gigantesco. E que, nessas terras, existem muitos gados, né? Bois, cavalos. E ele tem o seu filho pequeno, uma criança, que está um certo dia brincando junto com os animais. Um dos animais escapa do aprisco, rompe a cerca que protegia os demais animais do penhasco, abre então um caminho ali, e aquela criança muito curiosa, passa pela cerca também e está a ponto de cair também para o penhasco. O pai, que é um boiadeiro muito habilidoso, pega o seu laço, arremessa contra a criança e violentamente puxa essa criança em seu cavalo, arrastando essa criança para longe do penhasco. E agora, gente? O que vocês diriam sobre essa foto? O que essa foto representa? Quem que é esse pai? Representa a salvação, né? O pai salvando o filho. Pai herói. De vilão a herói, né? Eu quis mostrar essa imagem para vocês, porque muitas das vezes a gente olha para a figura de Deus no Antigo Testamento e o que a gente consegue enxergar é um Deus que aparentemente é um Deus tirano. Não sei se é essa sensação que você tem. É um Deus que manda matar, é um Deus que manda o povo padecer no deserto, é um Deus que pede para que Abraão ofereça Isaac em sacrifício, é um Deus que aparentemente é muito exigente, é um Deus que não aceita adoração de qualquer jeito. Em compensação, parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus que aceita qualquer tipo de coisa, é um Deus que senta com pecadores, é um Deus que senta com prostitutas, cobradores de impostos, e aí você fala assim, aparentemente o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Alguma coisa está errada. Todavia, queridos, a gente precisa entender que essa figura de um Deus tirano, um Deus cruel, um Deus que pede para matar, um Deus que não tem compaixão de pessoas que estão batendo a porta do dilúvio, pedindo salvação quando as águas começam a se erguer, essa figura desse Deus tirano é como essa representação dessa imagem. É apenas uma captura de um movimento de Deus. Na verdade, o que a gente vai entender nesse curso sobre o Antigo Testamento é que existe uma história por trás da narrativa bíblica. Existe um grande enredo que vai passar por toda a Escritura, queridos, e que vai mostrar que, na verdade, aquilo que Deus fez e agiu, e que muitas vezes a gente não consegue compreender, é o movimento divino para a redenção humana. É Deus salvando o homem do seu pecado. É Deus livrando o homem da sua maneira egoísta de ser. Assim como nessa representação da foto, nós, seres humanos, somos como essa criança que estava a ponto de cair no precipício porque uma cerca foi rompida.
uma barreira foi quebrada. E se essa criança é arremessada no precipício? E se essa criança cai no precipício? Se essa criança morre, o que poderia acontecer? Todavia, Deus, que é um Deus maravilhoso, Deus que é um Deus bondoso e amoroso, salvou-nos graciosamente e furiosamente. Você imagina um pai em fúria, queridos, para salvar seu filho. O que esse pai é capaz de fazer? Hein, César? Diante do seu filho estar ameaçado, William, Douglas, Vinícius vai ser pai logo, logo. Tá quase, né, Vinícius? Mas imagina o que esse pai é capaz de fazer para salvar o seu filho. Então é isso que a gente vai entender dentro do nosso curso, queridos, sobre Antigo Testamento. A grande narrativa bíblica que perpassa, então, todo o Antigo Testamento. Vocês até aqui têm alguma dúvida sobre isso? Sobre esse assunto? Alguma consideração? Tranquilo? Tranquilo, Thiago. Vamos seguindo, então, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Depois eu vou editando aqui, tá bom? E aí a gravação que vai sair para o pessoal é uma outra gravação. Então vocês fiquem à vontade, caso queira comentar aí ou tirar alguma dúvida também. Bom, pessoal, vocês me perguntam então, Tiago, por que então é difícil entender o Antigo Testamento? Não deveria ser mais simples? Por que é difícil entender o Antigo Testamento? E eu elenquei aqui algumas das situações a quais eu considero ser agravantes, que dificultem a vida do leitor que procura entender o Antigo Testamento. Só que primeiro a gente precisa chegar à conclusão de que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro divino, é um livro da qual Deus se revela ao homem. Então, de fato, queridos, não é um gibi, não é um livro fácil, é um livro na qual eu preciso me esforçar para ler e entender. É um livro que a gente precisa, de fato, ter vontade de se aproximar daquilo que está escrito, porque é uma narrativa que salva o homem. É uma narrativa que redime o homem. Não é qualquer narrativa, não é qualquer história. Não é só mais uma história. É a história das histórias. Então, primeira coisa que dificulta a gente a entender o Antigo Testamento, queridos, é a cronologia. O Antigo Testamento não está organizado de forma cronológica. Certo? Você tem ali personagens como Moisés, que escreve o Pentateuco. E o Pentateuco é escrito, queridos, quando o livro do Êxodo está acontecendo. Moisés escreve Gênesis, sendo contemporâneo do Êxodo. A nossa mente aí já buga um pouquinho. Moisés escreve sobre aquilo que já aconteceu, reúne narrativas dentro da oralidade do povo, para escrever aquilo que estava escrito. É claro que Moisés é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele se utiliza de narrativas que já existiam, né? Falando sobre a forma como Deus criou o mundo, falando sobre Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os descendentes, né? E Moisés escreve o livro do Gênesis. O livro do Gênesis que começa com no princípio, e se finaliza com a morte de José. É Moisés quem o escreve. Então, essa cronologia, de fato, às vezes pode bagunçar a nossa mente. Como assim? Aí você tem, por exemplo, a manifestação do quarto homem na fornalha. Quando isso ocorre? Em que momento da Escritura em que o povo é levado cativo para a Babilônia? Em que momento da Escritura Deus levanta os juízes, como, por exemplo, o mais famoso deles, Sansão? Em que momento da Escritura você tem, por exemplo, a personagem Esther aparecendo? É antes, depois de Sansão? É antes, depois de Daniel? O que está acontecendo? Não é? É difícil entender, de fato, essa cronologia do Antigo Testamento. Em que momento Esdras escreve os textos de crônicas? Em que momento Neemias aparece? Sem falar sobre os profetas.
profeta Ageu, profeta Elias, profeta Eliseu. É difícil, então, entender o Antigo Testamento, porque nos falta uma cronologia bíblica. Não é como um livro histórico que você lê no início, o meio e o fim. A Bíblia está organizada não de forma cronológica, mas de forma literária. Você tem os escritos de Moisés, que é o Pentateuco. Você tem os registros históricos, como, por exemplo, Juízes, Josué, livro de Esther, demais livros, livros sapienciais. Depois você tem os livros de Reis, Crônicas, e aí sim os profetas. Mas quando esses profetas viveram? Antes do cativeiro, depois do cativeiro, durante o cativeiro. Então, de fato, isso pode bagunçar a nossa mente. E a gente sabe, né, queridos, que quando alguma coisa se torna um pouco complexa, é normal que a gente tende a se sentir pouco motivado a estudar, não é? A gente acaba ficando refém, então, daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, e você vai construindo conhecimento a respeito de histórias. Você conhece a história de Sansão, conhece a história de Esther, conhece a história de Daniel. Mas como isso se liga às demais histórias? Como isso se conecta às demais histórias para que você possa construir, então, uma narrativa, uma cronologia bíblica sobre o Antigo Testamento. Então, esse é o primeiro grande desafio do leitor do Antigo Testamento. É entender qual é a sua cronologia, ok? E aqui, queridos, essa primeira aula é uma aula, de fato, introdutória, ok? Até aqui alguma dúvida, alguma consideração? Todo mundo junto comigo? Vambora. Tudo certo. Bom, pessoal, dito isso, falando sobre a cronologia, o Antigo Testamento se torna difícil de entender por conta da geografia. São vários contextos geográficos a qual o livro é escrito. Por exemplo, você tem o mais famoso dos contextos geográficos, que é Jerusalém. Grande parte do texto sagrado do Antigo Testamento que é escrito falando sobre Jerusalém, como, por exemplo, Salmos, ou o povo estando em Jerusalém, ou na antiga Canaã, não é? Então, Jerusalém, de fato, é um marco dentro do Antigo Testamento, é um ponto crucial, é um ponto fundamental, certo? Mas você tem também o Egito. O Egito aparece com Moisés, aparece com José. Jeremias, na época do cativeiro babilônico, se refugia no Egito. Além de você ter também Jerusalém e o Egito, você tem as outras nações que viviam em torno de Jerusalém, de Israel, que eu nem coloquei aqui, como, por exemplo, os filisteus, os jebuseus, midianitas. Nós temos também, por exemplo, outra cidade marcante, a cidade da Babilônia, a qual o povo é levado ao cativo. Você tem o Império Persa, não é? Que conquista a antiga Babilônia. Então, veja só, queridos, de fato, entender o Antigo Testamento também se torna difícil por conta da geografia. Você tem Israel, você tem o Egito, Babilônia, os persas, e é claro que é importante considerar também que, se falando de Israel, a gente tem aquela famosa divisão que divide o Reino do Norte e o Reino do Sul, e você tem duas capitais, e você tem dois reis. Você pega, por exemplo, a passagem do livro dos Reis, você está lendo um determinado capítulo e está sendo narrado sobre a história do Reino do Sul. Logo em seguida, se é narrada sobre a história do Reino do Norte. E isso acaba confundindo a nossa mente. Mas fique tranquilo, tá? A gente vai sair desse curso aqui conhecendo mais sobre o Antigo Testamento e aprendendo algumas chaves hermenêuticas de como interpretar melhor o texto veterotestamentário. Mas, de fato, querida, a gente precisa
quando for ler um texto, estudar um texto, pregar um texto, considerar que a gente precisa superar estes obstáculos. Primeiro obstáculo, a cronologia. Segundo obstáculo, a geografia. São grandes inimigos para quem quer entender o texto do Antigo Testamento. Nós temos também o terceiro ponto, que são os vários personagens, vários nomes, alguns nomes comuns, né? Como André, como José, como Jacó, como Moisés, mas outros nomes mais difíceis, como Abimeleque, Josafá, né? Entre outros, não é, queridos? Nomes mais enigmáticos, mais complexos. São vários personagens bíblicos. Personagens que aparecem como Melquisedeque, não tem princípio de dias, ninguém sabe de onde ele veio, nem sabe como terminou a sua história. Recentemente ministrei sobre o personagem Jabes, da qual você tem somente 2 versículos falando sobre ele, e não se sabe mais nada. Mas você tem personagens como Davi, a qual é um grande personagem do Antigo Testamento, Abraão, inclusive quando Mateus vai iniciar o evangelho de Cristo Jesus, ele começa dizendo então que Jesus é filho de Davi, que é um personagem importantíssimo para o judeu, e que Jesus é filho de Abraão, outro personagem importantíssimo para o povo judeu. Você tem personagens como, por exemplo, a Moabita, que é Ruth, Raabe, que é uma ex-prostituta e que é cananeia. Você tem personagens como, por exemplo, como Tamar, que é a mulher de Judá, e que, na verdade, não era mulher de Judá até então, era mulher do filho de Judá. Não sei se vocês se lembram dessa história. São muitos personagens, são muitas histórias. E, às vezes, tudo isso bagunça a nossa mente. São obstáculos que a gente precisa, então, transpor para que a gente possa entender o texto do Antigo Testamento. O que isso nos ensina, então? Eu não quero só colocar medo em vocês, ou colocar pavor em vocês. Isso nos ensina que a gente precisa ter humildade quando vai ler o texto, de sentar e estudar, de não fazer uma leitura rápida ou corriqueira. Vou pregar amanhã, vou lecionar amanhã, vou só ler aqui rapidinho, ou só fazer o meu devocional aqui rapidinho. É preciso ter humildade para a gente ler e entender o texto. Afinal de contas, como eu vou tratar mais na frente, nos próximos slides, esse texto do Antigo Testamento não é só um conjunto de histórias, de cronologias, de locais geográficos ou de personagens. Este livro, o Antigo Testamento, é também e principalmente um livro de redenção. Bom, gente, para finalizar essa parte aqui, eu preciso dizer que outro aspecto difícil para a gente entender o Antigo Testamento é a divindade. Afinal de contas, o ser humano, desde que sai do Éden, ele busca se conectar com algo transcendente, com algo divino. Veja o que o povo fez lá em Babel. Eles constroem eles formam uma cidade, constroem uma torre porque eles querem tocar o mais altos céus. Eles querem alcançar a divindade. E você percebe que o Antigo Testamento, todos os povos, todas as nações, eles têm anseio pela divindade. Eles têm anseio por tocar o divino. Você não tem um movimento ateísta. Você tem um movimento na qual o ser humano busca tocar o sagrado. Você vê, por exemplo, os povos de Canaã, eles são idólatras, mas eles acreditam em deuses. Você tem os babilônicos, são idólatras, mas acreditam em deuses. Os egípcios são idólatras, mas acreditam em Deus. Inclusive, o próprio faraó era considerado um deus para os egípcios. E aí explica o fato de Deus humilhar tanto aquele povo, inclusive o próprio faraó. Não é porque Deus é um Deus tão cruel assim. Não é porque é o Deus que está arrastando seu filho pela corda. É que, na verdade,
Deus está desconstruindo no coração do povo aquela imagem de um faraó como um Deus. Deus está mostrando para aquele povo que faraó é criatura, que faraó é um homem, não é uma divindade, que só ele é Deus. Como é que você explica, por exemplo, o fato de que durante 3 anos não chove no Reino do Norte, lá em Israel? Deus não permite que desça chuva sobre a terra e o povo passa necessidade. Deus usa Elias, Elias profetiza, mas é porque naquele momento Deus está desconstruindo no coração do povo a ideia, a imagem de que Baal é o Deus da chuva. Vocês sabem que nesse contexto o povo estava mergulhado numa idolatria ali a Baal, da qual muitos já haviam se esquecido de que Jeová era o seu Deus. O texto de Reis vai dizer isso. E por isso Deus permite que venha uma grande seca nesses 3 anos. E ali naquele momento o povo pensa assim, começa a raciocinar: mas se Baal é o Deus da chuva, por que que não chove? Se Baal é o Deus da fertilidade, por que que não chove? E aí então você tem a grande batalha entre o Deus Todo-Poderoso e entre o enganador das nações, Satanás, que está influenciando ali aquele movimento entre os demais povos, né? Está influenciando ali no Reino do Norte a idolatria. E naquele momento, quando Deus manifesta e cai fogo do céu, qual é o canto do povo? Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então, de fato, é difícil entender o Antigo Testamento, porque são várias divindades. É um livro da qual nós estamos aprendendo e entendendo sobre esse processo redentivo de Deus, mas você tem outros deuses. Você tem outros deuses que moram no coração do povo, porque o ser humano é um ser humano que depois da queda, né, longe da perfeição, ou seja, depois da queda, é um ser que está propenso a ser idólatra. O coração do homem é um coração que anseia pela eternidade, como diz o texto de Eclesiastes. Deus colocou no coração do homem esse anseio pela eternidade. E aí? Como é que a gente entende esse movimento divino? Como é que a gente entende as manifestações de Deus ao longo do Antigo Testamento? Então, são barreiras que a gente precisa transpor, que a gente precisa romper. Cronologia, a geografia, os personagens e a divindade. Isso eu estou falando só especificamente sobre o Antigo Testamento. A gente não está falando aqui sobre linguagem, sobre tempo histórico, é só sobre o Antigo Testamento. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês querem comentar um pouquinho? Fiquem à vontade. Para a gente interagindo na aula aqui. Como disse a vocês, isso aqui depois eu vou cortando, tá? Fiquem à vontade. Natan, Douglas, deixa eu ver quem mais está ao vivo aqui comigo. André, César. Estamos por aqui, estou acompanhando. Podemos continuar? Podemos. Bom, pessoal, então, a gente precisa considerar a seguinte pergunta. E a pergunta é: qual história Deus está nos contando no Antigo Testamento? Qual história Deus está nos contando no Antigo Testamento? Para que a gente possa transpor esses obstáculos aqui que eu apresentei a vocês, a gente precisa começar por esse ponto de partida. E o ponto de partida, então, é entender qual é a história que Deus está nos contando. Entender que, sim, Deus usou Moisés, ok? Sim, Deus usou o profeta Elias, Deus usou Eliseu, sim, Deus usou todos os personagens do Antigo Testamento. Todavia, não podemos nos esquecer de que existe uma história que Deus está nos contando no Antigo Testamento. E aí, essa história, queridos, é uma história, anotem aí, é uma história única,
ou unificada. É uma história progressiva e é uma história de redenção. Ela é uma história unificada porque ela é uma única história. Deus não faz adaptações do Antigo Testamento. Existe uma única história. Deus não vai reparando brechas, Deus não vai se amoldando conforme o homem age. Não, Deus é um Deus que nos conta uma única história no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, olha só que interessante o livro de Gênesis. Alguém está com Bíblia aí? Alguém está com Bíblia aí? Eu tô Cadê os assembleanos? Aqui com a Bíblia. acompanhando os Almeida, hein? Ah, o meio da corrigida. Você viu, né, Vinícius? Falou assembleano. Bom, se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 50, que é o último livro de Gênesis, vamos lá. Gênesis, capítulo 50. Quem pode ler? A partir do verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Continuar? Pode continuar. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Continua? Olha isso, gente. Olha o verso 24. Se tem um livro caótico dentro da escritura veterotestamentária, é o livro do Gênesis. Você percebe que Deus cria o mundo e a palavra de Gênesis 1, não é, César? E viu Deus que era bom. Deus cria o sol e viu Deus que era bom. Deus cria tudo que existe, animais aquáticos, animais terrestres. Deus cria tudo que existe e viu Deus que era bom. E aí, quando Deus cria o ser humano, Douglas, que é a coroa da criação, o texto diz, e viu Deus que era muito bom. Então, Deus inicia Gênesis capítulo 1, e aí é Deus trabalhando, é só Deus trabalhando. Deus inicia tudo refletindo quem ele é e quem Deus é. Deus é bom. Então, tudo que Deus cria é bom, consequentemente. Todavia, a partir do Gênesis capítulo 3, você tem o egoísmo humano passando a reinar, a queda acontece, e aí você tem corrupções. Nesse livro de Gênesis é tanta história, é tanta coisa cruel, é tanto sangue derramado, é irmão matando irmão, Caim matando Abel, é José sendo vendido como escravo, como a gente está vendo aqui o texto. Queridos, é Abraão passando por dificuldades, Ló passando por dificuldades, a sua esposa morre, ele tem ali um incesto com as próprias filhas. É tanta coisa cruel que o texto de Gênesis narra. Porém, olha que interessante. Olha como a história de Gênesis termina. José sendo usado como um profeta, dizendo aos seus irmãos, eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e tirará vocês dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José está partindo, mas ele diz ao povo, Deus vai fazer convergir todas as coisas, de forma que tudo fique bem, de forma que tudo fique bom, porque Deus é bom. O que José está dizendo aos seus irmãos é algo lindo, e o que Moisés está contando, porque é Moisés quem escreve. O que Moisés está contando é que Deus inicia o livro de Gênesis mostrando que ele é bom e finaliza o livro de Gênesis mostrando que ele continua sendo bom, apesar do homem, apesar dos fracassos do homem, apesar da imoralidade humana, apesar do desejo pecaminoso humano, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom.
Douglas, pode falar, querido? Tava falando mutado aqui. É o amor ágape, É o amor o ágape, amor incondicional. incondicional. Essa é uma palavra que a gente vai falar muito aqui nesse curso. É um amor que não depende de circunstâncias favoráveis para amar. É a graça imerecida. Sim, a graça merecida. É um Deus que ama a sua criatura. Exatamente. Então isso é belo, isso é maravilhoso. A Escritura é uma história unificada. É uma história única. Não são vários conjuntos de histórias. Deus não vai se amoldando aquilo que o homem faz. Não. Deus é Senhor da história, Deus é Senhor do tempo. Eu falo isso sempre, vocês já devem ter ouvido, mas até alguém que vai estar assistindo, e com certeza isso precisa chegar até você. A Escritura em si é uma única história. O próprio Antigo Testamento é contada de forma unificada, mas toda a Escritura em si é uma única história. A gente já falou sobre isso, que Gênesis 1, 2 e 3 aponta para Apocalipse 22, 21 e 20. Que Gênesis 1, Deus cria céus e terra, e que Apocalipse, capítulo 22, Deus cria céus e terra de novo. Que em Gênesis, capítulo 2, você tem o casamento de Adão e Eva, e é Deus quem faz esse casamento, Deus celebra esse casamento, mas em Apocalipse 21, Deus vai celebrar outro casamento, e é o casamento aguardado pela mim e pela sua alma, é o casamento de Cristo com a igreja, é o novo Adão, casando com a igreja. Se Gênesis capítulo 3, Satanás entra na terra e corrompe a humanidade, em Apocalipse capítulo 20, não tem lugar mais para ele, porque ele será destruído para sempre. A árvore da vida, que some, então, no livro de Gênesis, você nunca mais a vê, reaparece em Apocalipse. Se em Gênesis Deus cria o sol, e o sol passa a ser a luz do que é chamado de dia, em Apocalipse não haverá mais noite, não haverá mais dia, porque Deus é o próprio sol, Deus iluminará, será tudo eterno. Então a Escritura é isso, a Escritura é uma única história, que é contada por Deus, então, a nós, de forma progressiva. Deus vai nos revelando progressivamente o que ele irá fazer, progressivamente quem ele é, através do texto do Antigo Testamento. Já reparou nisso? Já reparou que Deus revela quem ele é no Antigo Testamento progressivamente? Ele diz que ele é provedor, mas ele se revela provedor no texto veterotestamentário. Para a Moabita Ruth, ele é provisão. Para Abraão, quando vai sacrificar seu filho, ele é provisão. Ele é o Deus provedor. E se mostra provedor ao longo da Escritura. Ele é um Deus amoroso, é um Deus que se mostra amoroso na Escritura. Ele é um Deus perdoador e é um Deus que se mostra perdoador ao longo da Escritura. A Escritura é progressiva. E a Escritura é progressiva, mostrando esse papel redentivo de Deus. A Escritura é progressiva, mostrando também qual é esse plano salvífico de Deus. Né? Deus vai nos mostrando tudo isso como? Progressivamente. Você lê o texto progressivamente e vai entendendo. Por isso a importância, não é, Vinícius, Douglas, da gente entender o texto amplo a qual está sendo narrado. Entender a história que Deus está nos contando. Não é só a história de Sansão. É porque Deus está nos contando a história de Sansão. Não é só a história de José. Vamos aprender sobre as 20 leis do sucesso baseado em José. Você pode aprender sobre isso, ok? Mas, né, tem até um livro lá sobre Salomão, né? Como é que é? O homem mais sábio que já existiu. Existe isso, existe esse aspecto. Todavia, existe o porquê Deus está nos contando essa história. Vinícius, pode falar, querido. Não, acho que dá para me ouvir? Dá para me Tá, ouvir aqui? sim, perfeito. É muito bom, mano.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Legal isso, que a gente consegue ver o plano de Deus na história, né? E o propósito de Deus. A gente sai do centro, né, na Sim, história, acha que tudo que tem a ver simplesmente com uma lição de vida ou algo que seja ali aplicado para nós, mas nós conseguimos ver que, cara, Deus tem um propósito e um plano em toda a história. Ou nós entramos nesse plano, nesse propósito de Deus, ele vai acontecer de alguma forma. Nós só temos que entender e entrar nos planos e propósitos de Deus, né? Então, só um adendo aí disso que você está falando, que é muito válido para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente acha que Deus tem um propósito exclusivo para a gente, né? sim, sim. E quando a gente vê que Deus tem um propósito exclusivo, está comprometido com o seu plano, com o plano que ele já criou, estabeleceu antes, né, da fundação do mundo. E a gente precisa, então, se inserir nesse plano, né? Bom, Amém, querido. Obrigado. Obrigado pela sua participação. E Mais levando alguém? esse plano em consideração, Sim, é aquilo que fala em próprio Apocalipse. É o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Antes mesmo do homem ser criado, Deus já sabia que a gente pecaria e o cordeiro já havia sido imolado antes mesmo do primeiro amém. homem ser. É, Sim, é sim. incrível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem, por isso já chamo a galera que está assistindo essa aula gravada para vir participar ao vivo, hein? Vocês veem aí que quando a gente começa as discussões, a coisa vai fluindo. Não é não, César? E é isso, queridos. Eu preciso seguir aqui com os slides, mas é entender, então, que todas as histórias bíblicas e o próprio Antigo Testamento inteiro, a gente precisa entender que Deus está nos contando uma história unificada, progressiva e de redenção. Ok? Bom, eu sempre falo sobre a imagem do quebra-cabeça. Imagine uma peça do quebra-cabeça na sua mão. André, William, imagine uma peça de um quebra-cabeça na sua mão. Ela é bonita, ela tem os seus aspectos, ela tem as suas particularidades. Você pode saber muito sobre essa peça. Ela pode ser bela, ela pode ser azul, pode ser roxa, pode ser verde. Todavia, ela é apenas uma peça. E ela não foi criada para viver sozinha. Ela precisa fazer parte de um todo. Ela é importante? É importante. Ela tem uma particularidade própria? Tem uma particularidade própria. Características próprias. Todavia, ela está inserida dentro de algo muito maior que alguém arquitetou ela para ser. Quando você pega, então, essa peça do quebra-cabeça e se encaixa com outras histórias, você tem, então, propósito para qual essa peça foi criada e o porquê ela existe. Você pode, então, enxergar uma bela de uma figura, uma bela de uma imagem. Você tem algo muito maior. Você tem algo que é expresso ali. Algo que o autor pensou e reproduziu, que passa por cada pecinha sendo milimetricamente produzida, mas que foi projetada para expressar algo muito maior do que ela é própria. Então, queridos, é o que eu chamo aqui da famosa metanarrativa, né? Imagine, então, que cada peça do quebra-cabeça desses aqui, pessoal, é uma história bíblica. José, você tem aqui os juízes, você tem Sansão, você tem Esther, tem vários personagens bíblicos, Você pode conhecer muito sobre a história de Sansão, mas se você não entender sobre o porquê Deus contou a nós a história de Sansão, você não entendeu nada sobre Sansão. Você pode entender muito sobre José, sobre a história de José, você pode decorar a história de José, saber o que sonhou o que era cada sonho, o que foi, como que aconteceu e tal, e tal, e tal. Mas se você não entender qual a grande história
que está sendo contada ali através de José, você não entendeu nada. Às vezes a gente não lê, por exemplo, o livro de Esther, e termina o livro de Esther cantando que alguém vai morrer na forca e que você vai ser levado ao trono. Você pode conhecer muito sobre a história de Esther, mas se você não entender sobre o porquê de fato aquilo aconteceu, o que aquilo está apontando, de nada vale. De nada vale. Por isso, queridos, é aquilo que a gente chama então de metanarrativa. Cada peça do quebra-cabeça é como uma história bíblica, que são encaixadas perfeitamente, da qual o próprio Deus projetou, e que expressam, então, uma bela e única história, que é uma história de redenção. Por isso que eu digo a vocês, que é uma história única, é uma história que foi contada a nós progressivamente, Deus vai juntando as peças do quebra-cabeça, e é uma história de redenção. Alguém aqui já leu C.S. Lewis? Já leu Crônicas de Nárnia? Ou já assistiu o filme? Sim, Sim, Douglas? Quem sim. mais? Sim. Vinícius? Natan? Mais alguém? Gente, Só os filmes mesmo. só os filmes, né, Natan? O Andrezinho tá dizendo que ele não é crente. Gente, a história de Nárnia é uma história maravilhosa, a história que C.S. Lewis escreve, na qual você tem o leão, que é o Aslan, não é? Você tem também as 4 crianças. Deixa eu ver se eu me lembro de todas aqui. Me ajudem, pessoal. Você tem as 4 crianças, que é a Lúcia. O que mais? A Lúcia, o Edmundo. Pedro, né? O Pedro. O Natan tá por dentro, hein? E tem mais uma, Crônicas de Nárnia. Procurando aqui a Suzana. Suzana. A William tá ligada aí, ó. Valeu. Suzana, Lúcia, Pedro, Edmundo, são 4 crianças que, num contexto aí de Segunda Guerra Mundial, são levados para ficar um tempo na casa de um senhor. E lá nessa casa, eles vão vasculhar a casa, né? Vão explorar a casa. Eles encontram um guarda-roupa bem assim, bem enigmático, lá, cheio de mistérios. E esse guarda-roupa, na verdade, eles não sabem, é uma passagem para que eles possam acessar um outro mundo, que é Nárnia. E lá em Nárnia, estava acontecendo assim um grande inverno. Um grande inverno. Culpa de quem? Da feiticeira. E lá nesse mundo, Nárnia, né, que vive o Aslan, que vive a feiticeira e outras criaturas, essas 4 crianças, então, vivem uma vida de muitas emoções. Uma grande coisa que acontece lá é que o Edmundo comete um grande erro e coloca a vida de todo mundo em risco. Mas o Aslan, que é o leão, assume essa culpa e morre levando a culpa de todos os demais seres daquele mundo, inclusive das 4 crianças. Não é? Você vê o filme, você lê a história e você percebe que aquele leão morre, mas ele ressuscita. E que quando ele ressuscita, inclusive a tábula, né, o local de pedra onde aquele leão estava, ela parte-se ao meio. E o leão ressuscita. E derrota a feiticeira, conduzindo aquelas 4 crianças ao trono. Inclusive o Edmundo, que é o grande, entre aspas, né, vilão da história. E aí você fala assim, nossa, que história linda. Inclusive, acho que foi o Walt Disney que fez essa produção, que lançou os filmes de Nárnia. Que história maravilhosa, poxa vida. Mas será que essa história está contando somente sobre Aslan? Será que não tem algo muito maior sendo contado? Ainda mais se é C.S. Lewis que escreveu essa história, um dos maiores teólogos, queridos, um dos maiores apologetas que esse mundo já viu, escritor de vários livros, inclusive o Cristianismo Puro e Simples.
Na verdade, você começa então a perceber que o Aslan, inclusive tem aquela famosa cena que ele diz: no seu mundo eu tenho outro nome, que o Aslan, então, é a representação de quem? Do leão da tribo de Judá, que é Jesus. Que a feiticeira, então, ela representa Satanás e todos os seus projetos de enganação. E que aquelas 4 crianças, principalmente Edmundo, representa, então, o ser humano, que peca, que merecia morrer, que merecia ser levado à morte eterna, mas que o leão, Jesus Cristo, assume aquele lugar. Isso é uma famosa metanarrativa. É uma história sendo contada, é uma história que é contada, que tem as suas características, que tem os seus aspectos, mas que está narrando, na verdade, uma história muito maior do que ela. Até aqui tudo bem? Vocês conhecem a história do peregrino? Muito boa também, né? Boa. Muito boa. A figura principal é a figura do homem chamado o quê? Cristão. Esse livro eu gosto bastante dele, porque é muito o nome, né, dos personagens te traz à memória situações da vida mesmo. Exatamente. Posicionamentos, né? Você tem um pântano do desespero, não é, André? Você tem o flexível, Isso. aquele cara que a primeira dificuldade o cara já cai fora, né? É muito, muito legal. Exatamente. Se você não leu esse livro, convido você a ler. É um livro escrito pelo John Bunyan, livro maravilhoso, que conta essa trajetória de um homem chamado Cristão, que ele lê um livro e descobre que ele tem um fardo gigante na sua costa. E ele tenta desesperadamente se livrar desse fardo, não é, André? Isso, eu tô até com ele na mão aqui. Meu Deus, abre. Ele tem, deixa eu ver aqui para falar certinho, de repente alguém se interessa. Ele tem 187 páginas, é um livro relativamente. Tem como você abrir a câmera aí para mostrar? Tem. Só um minuto. Aqui, ó. Na verdade, ele tem. Deixa eu abrir mesmo a câmera? Pode abrir. Ainda não. Eu acho que agora. Olha ele aí, ó. Ele é relativo. Ele tem várias versões, né? Esse aqui é uma versão que eu paguei. Como eu comprei ele na livraria aqui da cidade, me desculpa, Thiago. Eu paguei um pouquinho mais nele, mas vocês conseguem um preço mais acessível, com certeza. Sim. Essa versão dele aqui, ó, ela eu não sei se tem outras, né? Mas talvez o pessoal tenha uma dificuldade pelo tamanho da letra, né? Mas daí você acaba conseguindo. Tem várias, né? Várias edições. Sim. Né? E quais são os personagens aí que te chamam a atenção nessa história? Cara, primeiro é o cristão, né? Tem o obstinado que vai, quando eles chegam no pântano, né? Ele quer saber de tudo, né? Mas quem lê o livro mesmo, né? Que tá levando o cristão para a cidade celestial, né? É o cristão. Então ele tem essa fé convicta nele, mas ninguém tem, né? E a cidade, ela deixa as pessoas presas lá e todo mundo acha que é um mito, todo mundo... Não, o que você está fazendo? Você está deixando sua família, né? Enfim, e o cara, ele tá lutando contra tudo isso e ele sai de lá... É literalmente a vida de uma pessoa que tem uma família, já tem uma vida estabelecida no mundo e o cara vira as costas para tudo isso para seguir a Cristo. É literalmente isso. E daí... É uma grande metanarrativa apontando para isso. Isso. Exatamente. Existem as pessoas que tentam enganar ele no meio do caminho, existem as mulheres, né, que se não me engano é soberba da vida, existe a concupiscência da carne. Cara, é assim, muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Amém. A galera vai querer ler aí depois esse livro. Então, gente, isso é uma metanarrativa, André, pessoal. John Bunyan escreve uma história com personagens, que na história são personagens reais, que possuem as suas características,
Mas esses personagens, por exemplo, a mulher aí que é a soberba da vida, está apontando para algo que vai além daquela história. Esse cristão descobre o livro, que lê esse livro, e que descobre, então, que tem um grande fardo na costa. Gente, a metanarrativa é belíssima. Quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a ver os erros que existem em nós, César, que a gente precisa se livrar dos nossos fardos, se livrar dos nossos pecados. É o que acontece com a gente. Douglas, William. Então, queridos, a metanarrativa é isso. É uma história que nos é contada por uma mente muito superior, de forma que a gente possa entender, então, os significados, os exemplos belos. Eu tenho uma metanarrativa aqui que eu uso com Isaac, a gente fala, tem uma historinha que a gente conta para ele, o Cavaleiro Zazak, né? O Cavaleiro Zazak tem um cavalo flecha, e aí ele usa uma espada, que é a espada de 2 gumes, usa o escudo da fé, tem um rei, que é o rei justo e bom, que sempre dá missões para ele, e a grande missão do Cavaleiro Zazak é derrotar o dragão, né? O dragão que leva pessoas prisioneiras para um castelo muito terrível. Então, o Cavaleiro Zazak só pode derrotar esse dragão quando ele usa a espada de 2 gumes. Eu estou contando para ele uma história, ele se envolve com isso, mas eu estou colocando significados nos personagens. O Cavaleiro Zazak é ele, e ele entende isso. O dragão, a gente sabe que é o inimigo de Deus, ele entende isso. O rei justo e bom, ele entende quem é esse rei justo e bom. E eu vou construindo, então, a história usando personagens que são de fácil compreensão para ele. Eu estou, então, prestem atenção para essa palavra, eu estou, então, me amoldando a linguagem dele. Eu estou me diminuindo e contando uma história de uma forma que ele possa entender. E aí a gente pode, então, perceber, queridos, que a Escritura, que o Antigo Testamento é isso. É Deus contando ao homem uma história de uma forma que o homem possa entender. Como é que Deus, então, vai falar sobre redenção? Utilizando os personagens do Antigo Testamento. Como é que Deus vai falar sobre perdão? Utilizando os personagens do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a concretização. Mas no Antigo Testamento, Deus nos conta essa história. Como é que Deus vai falar, então? Aqui eu vou passar para o próximo slide, sobre a metanarrativa divina. Isso aqui não vai dar tempo de falar hoje, eu falo na próxima aula. Veja, gente, uma frase do Paulo On aqui do livro Deus Falou na Língua dos Homens. Que os desígnios eternos de Deus, então, são descortinados a seres humanos mergulhados em limitações, e essas limitações vão desde a sua própria capacidade cognitiva até elementos fora dele, como tempo, como contexto social, como fator histórico, como fator político. Deus revela quem ele é, Deus revela a redenção a seres humanos mergulhados em limitações. Em limitações. A metanarrativa divina, por exemplo, é expressa na história de Abraão e Isaac. Veja, Deus pede para que Abraão sacrifique seu próprio filho, que é o filho da promessa. E aí você fala assim, poxa vida, que Deus cruel, que Deus soberbo, que Deus tirano. Que Deus é esse que manda o pai matar seu filho? Que Deus é esse? Para que isso? Não é? E aí, quando você percebe que isso é uma metanarrativa divina, você fala, isso está apontando para algo muito maior. E o que isso está apontando? Pense bem. Quando você olha para a Arca da Aliança, para a Arca de Noé, nossa, que coisa cruel. Deus não abre a porta para aqueles que querem ser salvos. Somente Noé, somente quem entra na arca é que pode ser salvo. Poxa vida, que história é essa? A história de José, um homem que é vendido, que é humilhado, que é vendido por moedas de prata, que vai para o Egito, mas que depois é levado ao trono. Que história é essa? São metas narrativas.
através da sua metanarrativa, veja isso, gente. Deus está, e eu quero aqui, deixa eu ver aqui, pegar o meu passe slide. Através da sua metanarrativa, Deus está construindo e, ao mesmo tempo, inserindo o ser humano em sua bela obra. Ao mesmo tempo que Deus vai construindo algo grandioso, Deus vai inserindo o ser humano nessa bela obra. Deus está construindo um projeto de redenção. Mas ele insere Abraão e Isaac nessa história. Gente, o que essa história nos conta é algo muito belo. No Monte Moriá, Abraão sobe com Isaac para sacrificá-lo. Porém, na hora que Abraão vai sacrificar Isaac, na hora que Abraão vai matar Isaac, Deus diz: Abraão, não faças tal. Só que no Calvário, lá no Gólgota, você tem novamente pai e filho, Deus e Jesus Cristo. E o Deus que livrou Isaac, o filho de Abraão, lá no Monte Moriá, é um Deus que agora não pode livrar o seu próprio filho da morte. Se lá no Moriá o cordeiro foi provido para morrer no lugar de Isaac, no Calvário, Cristo, Filho de Deus, é o próprio cordeiro. É o próprio cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, queridos, na cruz do Calvário, não é Roma que mata Jesus. Na cruz do Calvário, não são soldados que matam Jesus, não é o cansaço que mata Jesus, não é a cruz que mata Jesus, é Deus que sacrifica seu filho. Isso é muito belo da gente entender. É Deus que sacrifica seu filho. É a ira de Deus dos pecados cometidos pelo homem que cai sobre Cristo Jesus, e Jesus Cristo é sacrificado pelo próprio Pai. Veja que no Antigo Testamento, então, Deus está chamando a atenção do homem para entender a gravidade do pecado. Mas Deus poupa Abraão de fazer isso. Mas na cruz do Calvário, ele, Deus, precisa sacrificar o seu próprio filho inocente. E a gente vai entender também que Abraão é um tipo da figura divina e que Isaac é um tipo de Cristo. Se no Antigo Testamento o sacrifício não foi consumado, no Novo Testamento ele é consumado. Veja então que isso é uma grande o quê? Metanarrativa. Contando algo muito belo e muito maior. A arca, gente, a arca de Noé, aqueles que ouvem ao chamado de Noé, entram na arca e agora são salvos das águas do dilúvio. Mas aqueles que não entram são condenados. O dilúvio que salva pessoas é o mesmo dilúvio que condena pessoas. A arca que salva pessoas, aqueles que entram, é a mesma arca que condena pessoas, aqueles que não entram. Isso é uma grande metanarrativa para a pregação do Evangelho. Jesus Cristo é a nossa arca. Se estamos nele, seremos salvos. Se não estamos nele, seremos condenados. Você tem, por exemplo, a história de José, que é uma história linda, que é uma história bela, mas você tem essa história apontando para Cristo. Afinal de contas, quem também foi vendido por moedas de prata? Afinal de contas, quem foi humilhado, caçoado, zombaram dele? Quem? Quem foi preso? Quem foi esquecido? Quem foi? Quem foi esquecido por gente que disse: eu vou me lembrar de você? Quem? Foi só José e o copeiro? Não teve discípulos que chegaram para Jesus e disseram: a gente nunca vai te deixar. Eu não vou deixar você morrer. Eu vou morrer primeiro. Mas naquele dia, todos fugiram e ele ficou só. Quem também foi elevado ao trono e perdoou os seus irmãos, assim como José? Percebam, então, que o Evangelho está presente no Antigo Testamento através dessa grande metanarrativa divina. Ao mesmo tempo que Deus constrói algo belo, Deus está inserindo personagens humanos, gente comum,
gente comum, para construir a sua bela obra, a obra de redenção. Isso não é maravilhoso, gente? O que vocês acham? Quem está comigo aqui? Tiagão, Isso não é maravilhoso? Isso não queima o coração? demais. Demais. Enquanto você estava falando das histórias, Tiagão, comentei aqui com a minha esposa, ela está ouvindo, fazendo janta aqui, meio que ouvindo. Coisa boa, hein? Tolkien e o Chester também, né, que foram ali, Lewis, né, pouco depois, ele fala, né, que as histórias são a melhor forma de educar crianças, né? Você até comentando, aí você comentou do seu filho, né? Aham. E a gente vê como que Deus implementou algo já contando histórias, né? Metanarrativas, né? Como você mencionou. E como que isso hoje é usado através das mídias, eu sei que pode um pouco, não é o objetivo, mas a gente entendendo essas histórias do Antigo Testamento e trazendo o verdadeiro significado, se torna um poder educativo tremendo, né, cara? Sim. Porque hoje, vou usar essa expressão talvez, o mundo está influenciando através dos desenhos, através de pautas históricas, as crianças, né? As nossas crianças. E às vezes a gente não consegue. Muito bom mesmo. Isso foi comprovado, não é, Vinícius? Que as pessoas se envolvem com as propagandas. Você pode perceber que as melhores propagandas são propagandas que contam o quê? Histórias. Não são propagandas que mostram produtos. Exatamente. Por que, por exemplo, né? Não que eu assista, tá, pessoal? Não que eu assista. Nada contra quem assista também. Mas por que a Juliette, por exemplo, foi um grande fenômeno no Big Brother? Por quê? Só por quem ela era? Não, mas porque ela contava uma história, ela se identificava com muita gente que pensava como ela, gente que passou por dificuldades assim como ela. As pessoas se conectam com histórias, Cezinha. Com histórias. O próprio Jesus se utilizava de histórias. Isso aí, Tiagão. E agora no Antigo Testamento, Deus não está contando parábolas, não é isso. Deus está trabalhando com gente. Deus está mexendo com gente. E está nos contando uma bela história. E aí, o texto do Antigo Testamento, então, ele se torna mais belo, mais maravilhoso. Saber que não são um amontoado de histórias sobre o povo de Israel. Não. É uma história de redenção única, progressiva, que Deus está nos contando. Mais alguém, queridos? Só uma observaçãozinha ali, que foi citado o Senhor dos Anéis. Tolkien. Em Senhor dos Anéis também tem várias alegorias que relembram o cristianismo também, o rei, enfim, também conterrâneo de C.S. Lewis também, mesma época ali, inclusive, trocavam cartas, tem bastante relato deles trocando cartas. Mais uma forma de espalhar a palavra mesmo que indiretamente. Exatamente, perfeito. É muito interessante isso, né? Muito interessante a gente perceber essas metas narrativas. Isso muda a forma como você lê o texto do Antigo Testamento. Completamente. E aqui, querido, já estou me preparando para encerrar a aula. A gente precisa, então, entender que os patriarcas, vamos acompanhar aqui no slide, ó. Os patriarcas, os profetas, sacerdotes, reis e o próprio povo de Israel, eles não estão apenas desfrutando de uma salvação momentânea. De uma forma totalmente milagrosa, eles são o terreno e, ao mesmo tempo, os agentes para o início da mais bela construção divina. Vale lembrar que é desse povo de Israel, esse povo de patriarcas, de profetas, sacerdotes e reis, que Jesus Cristo vem ao mundo. É através dessa nação, que é a nação de Israel, que Deus escolhe, que Jesus Cristo nasce.
A grande frase aqui que eu gosto muito de dizer: Deus escolhe um homem porque quer um povo, e Deus escolhe um povo porque quer o mundo. Deus escolhe um homem. Quem é esse homem? Abraão. Deus escolhe o homem, Abraão, porque ele quer um povo, Israel. E Deus escolhe um povo, Israel, porque ele quer, de fato, o mundo. Queridos, isso é maravilhoso. Deus está, então, consertando um mundo que foi criado originalmente bom, mas que foi corrompido pelo pecado através do chamado de um povo. Através do chamado de um povo. E aqui, então, a gente finaliza essa aula. Quero que vocês pensem bastante sobre isso, sobre a metanarrativa bíblica, sobre a forma como Deus vai usar esse povo de Deus, que é Israel, para que através de Israel Deus faça uma coisa linda. Através de Israel Deus mostre de fato quem ele é, que através de Israel Deus mostre a história única, progressiva e história redentiva. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o princípio, ok? E vamos caminhando, queridos, nessa grande narrativa divina. Até aqui, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário? Fiquem à vontade, queridos, para compartilhar. Que vem a quinta que vem. Que vem a quinta que vem, né? André? Que vem a quinta que vem. Não, show de bola, cara. É realmente uma pena. Eu, com certeza, a maioria das quintas-feiras aí eu não vou conseguir assistir a aula ao vivo, né? Que já é um recurso diferente. É bem mais legal a gente participar Sim, assim, né? sim. Mas com certeza eu vou aprender muito aqui. E tão sensacionais essas aulas aí. Com Amém. certeza já deu resultado para mim, tá bom? Opa, que bom, que bom. Glória a Deus. Eu sou suspeito em falar, né? Aprendi com o melhor, né? Então, para mim é sempre bom estar ouvindo aí o meu mestre, meu líder. Tamo junto, meu querido. É uma honra estar aqui de novo com você de novo, né? Nessa nova empreitada aí, nesses 4 meses aí que a gente tem pela frente. Eu acredito que a gente vai estar aí muito mais edificado aí pela palavra e aprendendo mais, né? Que é o que nós estamos buscando, né? Aprender mais e aparecer com Cristo, né? Cada vez que a gente aprende mais da palavra do Senhor, a gente aparece mais com Ele. Né? Então, que a gente possa sair daqui mais parecido com Cristo aí. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, e é isso. Entendendo, então, que o Antigo Testamento é uma história única, que o Antigo Testamento é uma história que Deus vai nos contar progressivamente e intencionalmente, que Deus se utilizará de pessoas para revelar quem ele é e para revelar o que é a redenção. Quando, por exemplo, a gente olha para a história de Raabe, você percebe que a graça de Deus alcançou aquela mulher, você fala, meu Deus, se Raabe foi alcançada, se Raabe foi digna de ser colocada na linhagem de Jesus Cristo, se casa com Salmão, Salmão é pai de Boaz, Raabe é pai de Boaz, Raabe é mãe de Boaz, e se casa depois com Ruth. Gente, se a graça de Deus alcançou essa mulher, é Deus mostrando que a graça não tem limites, que a graça alcança Mefibosete, que a graça alcança inclusive e até mesmo a mulher de Urias, Betseba. Salomão é filho de Davi e Betseba. Veja o que a graça é capaz de fazer. Veja o que Deus é capaz de fazer através do seu ato redentivo. E isso ele vai mostrar aonde? No Antigo Testamento. Paulo fala sobre isso,
Cristo Jesus vai exemplificar isso, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente entende um pouco mais além. A gente consegue ver que, de fato, esse povo da antiga aliança, eles são, ao mesmo tempo, agentes e também terreno para a mais bela construção divina, que é a redenção, o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. E é no Antigo Testamento que Deus inicia o seu projeto de redenção, que Deus inaugura, de fato, o Evangelho.